Olá, olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais uma live, né? Nossa última live da semana de conscientização sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E hoje eu vou receber duas pessoas super especiais que são muito engajadas em relação a isso e a gente vai falar sobre direito e educação. Então, os princípios legais, né, que regem não só a questão da escola, mas também todos os aspectos relacionados também à saúde das pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade. Então, vou aguardar que nossos convidados chegarem. Hoje a gente vai conversar com a Mara Rúbia e com o Dr. Maurício. Dr. Maurício, cadê? Deixa eu achar eles aqui para convidar para a live. Maurício Salomão. Enviei para eles, vamos aguardar eles chegarem. Mara já chegou. Doutor Maurício, eu acabei de te enviar o convite. Oi. Oi, Mara, tudo bem? Mandei para o doutor Maurício também, já está chegando, que vai participar com a gente da live. Vamos aproveitar que você já está aqui para você ir se apresentando para as pessoas e convidando também aí com o aviãozinho as pessoas que você quiser convidar para participar da live. Né? Queria que você se Ok. apresentasse, Mara, falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, que é incrível, sobre toda a sua experiência aí com o que você faz, e daqui a pouquinho o doutor Maurício já está entrando também para complementar. Ele é advogado especialista em direito, né, da saúde, então ele tem muito para contribuir com a gente nesse aspecto, né? Sim. Bom, eu sou. Meu nome é Mara Rubia, né? Hoje eu sou mãe de uma menina autista, né? Hoje eu estou como coordenadora do setor clínico da Associação Juliano Varela, né? Então a gente já tem comecei em setembro do ano passado, né? Então já tem um tempinho. E aí, diariamente a gente está convivendo, né, com crianças com TDAH, né? Como comorbidade, né? E porque geralmente o autista tem, né? Um TDAH dia a dia. A A nossa. rotina. Oi, doutor Maurício, seja muito bem-vindo. Agradeço por ter aceito o nosso convite. Hoje o nosso bate-papo aqui vai ser entre nós três, porque eu acho que são assuntos que se intercalam, assim, se intermeiam, né? E vocês estão conseguindo me ouvir bem? Quem está assistindo a gente também estão conseguindo me ouvir bem? Eu tô. Você tá me ouvindo bem? Tô também. Doutor Maurício, Para ele, eu acho que tá travando. Para mim, aqui fica. Tá rodando. também tá assim, então deve ser a internet dele. Vamos ver se ele consegue entrar. Doutor, a hora que o senhor conseguir. Ah, ele saiu. Ó, eu vou enviar de novo para ele, que aí a hora que ele conseguir entrar, ele se apresenta para a gente ir seguindo aqui. Beleza. Eu achei muito importante, eu fiz questão de chamar vocês dois juntos, porque são duas pessoas que eu sei que entendem muito sobre os seus respectivos assuntos, e um assunto interfere diretamente no outro, né? Ah, E eu acho que para as pessoas que estão assistindo, ter vocês dois ao mesmo tempo pode ajudar a esclarecer muita coisa, né? Então, se alguém que estiver assistindo a live tiver interesse em deixar uma pergunta, pode deixar, né? Usar o nosso espaço aqui para fazer as perguntas para os profissionais. uhum. Podem enviar essa live para outras pessoas, porque realmente tanto a Mara como o doutor Maurício têm muito a contribuir. Mara, eu queria que você falasse um pouquinho em relação. Eu sei que aí na sua associação, é uma associação, né? Então, aí na associação, vocês recebem crianças que têm coisas mais, não vamos dizer mais graves, porque eu acho que o TDAH é bem grave,
mais coisas, autismo, síndromes, né? Coisas mais severas no desenvolvimento, vamos dizer assim, mas que trazem como uma comorbidade o TDAH e o TDA. E aí vocês desenvolveram muitas estratégias pedagógicas. E o que me encanta no trabalho de vocês é isso. É a capacidade que vocês tiveram de fazer um plano de atendimento individual para o cliente, né, para o aluno, todo esse cuidado que vocês têm em relação à formação dos professores, à capacitação dos professores, à conscientização em relação à inclusão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses aspectos, até o Dr. Maurício chegar, para a gente poder ir dando introdução aí ao assunto, porque eu acho que depois eu vou perguntar para ele sobre a questão de o que tem direito, o que não tem, quem tem direito a essas coisas que que você vai falar, quem não tem, entendeu? Uhum. Então, pode fazer essa introdução aí, contando, né, esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Então, eu acho assim, como a gente já tem uma escola, né, dentro da Associação Juliano Varela, uma escola especial, a gente já recebe um paciente com um diagnóstico, né? Certo. Ou com autismo ou deficiência intelectual. O TDAH para nós vem como comorbidade, né? Associada a um problema maior, vamos dizer, que ele tem. Uhum. Mas eu vejo o seguinte, que o TDAH, sozinho, vamos dizer, eu tenho muito paciente que passa por nós lá para fazer uma avaliação. E a gente observa que é um TDAH. E só TDAH não é público nosso, né? Então a gente encaminha ele. E a gente faz essa orientação à família, né? O que ela vai ter que estimular essa criança. A escola tem que estar preparada para receber esse aluno, esse paciente. Eles têm que fazer um plano individual, né? Que é o PEI, né? Que a gente fala, plano educacional individual para essa criança. Por quê? Porque o TDAH, realmente, eles têm uma facilidade de fazer as suas atividades extremamente rápido, né? E eles se tornam, fica muito ocioso, né? Se você não tiver um plano de atendimento específico para ele na escola, ele vai ser aquela criança que realmente vai dar um trabalho em sala de aula. Por quê? Ele vai terminar o dele, aí ele não vai ficar parado, ainda mais se tiver hiperatividade, né? Então, tem algumas estratégias. Por exemplo, uma criança com TDAH, você nunca põe ele perto de uma janela, você nunca deixa ele perto da porta, porque são pontos que você vai deixar fácil dele distrair a atenção dele, né? O professor sempre tem que estar preparado nessa questão, por exemplo. Ele vai fazer a atividade dele, fez, aí o professor já tem que estar ou com uma atividade pronta já para ele fazer, ou solicitar a ajuda dele de uma forma que ele não sinta, que não perceba que seja isso, né? Fulano, me ajuda aqui a apagar a louça. Fulano, ajuda o coleguinha do lado. Né? Fazer. Tem que dar função para ele, porque se ele ficar ocioso, realmente ele não vai parar, ele vai desestruturar a sala de aula. Então, são questões simples, é uma criança que, se você souber trabalhar, ele vai desenvolver, né? Você precisa criar uma certa rotina para ele, uma agenda, porque por ele ter essa questão da atenção ser fácil de perder, então você precisa fazer um roteirinho para essa criança, para ele ter, ele saber o que ele tem que fazer, né? Para ele não ficar também meio perdido e ocioso. Então, assim, é extremamente importante a escola saber o que esse aluno tem e que forma que ela vai trabalhar com ele em sala de aula e orientar a família também, né? A família também tem que ter algumas estratégias, tem que fazer muita atividade física, essa criança é muito importante, atividades motoras para essa criança, atividades que requer disciplina. Vou dar um exemplo. O judô, por exemplo. O judô é uma atividade física que requer muita disciplina, né? E regras, que isso faz com que a criança desenvolva, ele consegue
controlar Sim. esse... Exatamente. Então, assim, a gente vai dando essa orientação para a família, entendeu? Muito bom. Sempre apoio para a família, e é importante ela ter um psicólogo, um neuropsicólogo, uma pessoa que esteja orientando, porque ele vai ter que ter um acompanhamento para poder ajudá-la a superar essas dificuldades. Porque a pessoa que não faz o tratamento, por exemplo, a gente conhece alguns adultos que passou desapercebido que tinham um TDAH, né? Então, sempre... Hoje é Nossa adulto, quando eu era criança nem tinha TDAH, né? Não existia isso. Exatamente. Na nossa época, as pessoas falavam assim, nossa, aquele guri é impossível, aquela guria não para, não sei o quê, né? Mas hoje, né, a gente, com o conhecimento que a gente fala, nossa, coitado, né? O quanto que ele não deve ter sofrido, né? Então, assim, é aquele adulto que não consegue ter, começa um monte de coisa, né? Que os avós da gente dizem, essa menina é fogo de palha, começa um monte de coisa e não termina nada, né? Isso já é um sintoma de um TDAH, né? Porque não consegue concluir, né? Então, assim, o que a gente dá é muita orientação aos pais de como ajudar essa criança, esse adolescente, na, tanto na escola como na vida, né? Sim, muito bom. Doutor Maurício, bem-vindo. Um prazer te receber aqui mais uma vez, né, com seus esclarecimentos aí na área do direito da saúde, né? Eu chamei vocês dois para fazer a live junto, porque a maioria dos pais, quando me perguntam sobre orientações, sobre coisas relacionadas à escola, eles sempre perguntam, mas o que que meu filho tem direito? O que que a escola é obrigada a fazer? O que que a escola não é obrigada a fazer? E a gente sabe que o TDAH ainda não tem uma legislação muito bem estruturada em relação a isso, né? Está nos trâmites aí para se formalizar. Então, completando aí o que a Mara trouxe para a gente, doutor, eu queria que o senhor primeiro se apresentasse. Hoje a gente tem, né, o fado e o que a gente tem aí por vir, né, em relação ao TDAH. Tá bom, muito boa tarde, Sofia. Eu garanti a mim mesmo que eu não iria chamar você de Cecília, que nas últimas lives eu chamei você 3 vezes de Cecília. Eu quase apanhei em casa. Oh, meu Deus! Muito obrigado pelo carinho. É sempre um prazer falar com vocês. Principalmente, sou admirador do seu trabalho, você sabe disso. Eu acho que o que vocês fazem é de suma importância e parabéns, assim, sem muitas delongas, pelo seu projeto e que você continue avançando cada vez mais, tá? Eu acredito, não sei se como que é o nome da nossa amiga? Mara. Mara. Eu não sei se a Mara estava falando da Lei 14.254, foi aprovada ano passado, mas a lei... Não falei falar em lei, doutor, não falei em lei. Eu estou falando Tá. assim, as práticas que eu acho que devem ser feitas, né? Então, porque justamente essas práticas que você falou agora, ela já tem uma lei específica que foi aprovada no final do ano passado para as crianças com TDAH. Nada mais é, para não ser repetitivo, de tudo que você acabou de falar. São crianças que têm... Eu só quero fazer uma observação. Por que é tão importante essa live para mim hoje? Eu sou TDAH diagnosticado, levo uma vida normal. Me identifiquei muito quando a Mara falou acerca de começar e não parar. Isso foi uma dificuldade muito grande na minha vida. Eu exerci várias coisas, né? Ainda tenho uma idade jovem, mas eu já fazia tanto. E eu falava, meu Deus, será que é porque eu tenho tanta capacidade? Mas, na verdade, eu lembrava, hoje, ouvindo os especialistas, eu entendo que era o meu TDAH. Né? Então, assim, a cada dificuldade que aparece no meio do caminho, você cria um novo projeto mirabolante, um novo plano. Estou bem controlado hoje com relação a isso. Mas vejo na minha prática pessoal o como na escola me faltou. Eu sou de uma família de classe média baixa, então meus pais sempre trabalharam muito para poder pagar uma escola para mim e aos meus irmãos. E eu vejo como isso faltou lá atrás. Essa percepção do que é um indivíduo com essa síndrome que talvez antes não era dado tanta importância, e hoje a gente percebe como que reflete na vida, principalmente adulta desse indivíduo, tá? Mas falando sobre a lei 14.254, ela vai falar exatamente isso, tá? É parecido com aquela, Sofia, dos autistas, que tem que ter um profissional, que a escola tem que se adaptar para esse indivíduo, né? Eles têm muito problema com escrita,
e com leitura, não porque tem um déficit de aprendizado, ao contrário, porque às vezes são muito mais rápidos no que fazem, né? Mas existe uma lei específica para isso, que é a lei que eu estou falando para vocês, 14.254, de 30 de novembro do ano passado, Então, né? ela já E está em vigor, doutor? já está em vigor, já está em vigor. Tanto a lei 14.420, que é a lei que a gente está, você provavelmente da semana de conscientização, que é a que Aham. você está exercendo, essa lei também. E o outro projeto de lei, que é o que você provavelmente já tenha falado, já falou, né? Que agora está vindo uma legislação mais específica, uma legislação denotando qual que é o espaço desse indivíduo dentro da sociedade com as suas garantias fundamentais de direito. Tá? Não é uma lei que já está, que eu pesquisei, que já está quase para ser aprovada, né? Ela está nos seus trâmites finais, não é isso? Diz E que aí sai. essa lei vai trazer para nós todo um requisito em relação a tratamentos, a, a esse reforço. Essa lei ela vem mais, Sofia, para poder abranger a questão da obrigação do Estado, tá? Então hoje a gente tem a obrigação do Estado quando fala de escola pública, nos professores das escolas privadas, que a Lei 14.254 abrange isso, e essa lei que provavelmente vai ser aprovada e sancionada, ela já traz todo um rigor, como a lei dos autistas, por exemplo, tá bom? Muito bom. Eu fiz questão de convidar a Mara, apesar da Escola Juliano Varela não atingir o público só de TDAH, ele só atende TDAH quando é uma comorbidade, porque eu conheço a prática dela lá dentro da escola e eu sei que ela atende muito bem, e não só porque a lei exige, mas por uma consciência e pelo perfil mesmo, pelo propósito da escola em si, né, de atender a pessoa com qualquer necessidade diferenciada, eu não vou nem chamar de necessidade especial, porque realmente é algo diferenciado mesmo o trabalho que eles fazem, em relação a essa questão individual do aluno, né? De realmente montar um planejamento junto com a família. Mário, eu queria que você falasse em relação ao PEI, junto com a família, porque eu acho que não basta ter a lei, né? Se não houver um comprometimento dos educadores em olhar para essas necessidades, em olhar para esses requisitos que a lei traz e realmente colocar isso em prática, né? Porque claro que a lei é um avanço, é uma garantia de que se pode cobrar, né? Que não está sendo pedido um favor, porque eu, como acompanho meus pacientes, eu vou na escola, eu converso com os professores, eu converso com os coordenadores pedagógicos, eu acompanho de perto os meus pacientes, todos. E eu vejo que muitas escolas até tentam fazer alguma coisa, muitos educadores, mas não conseguem na escola, às vezes, o suporte. Né? Ah, vai dar muito trabalho, porque não dá para fazer isso personalizado, uma coisa para cada aluno, senão como que a gente vai fazer? E não sei o que, não. Então, existe uma certa resistência de algumas escolas, não estou generalizando, né? E eu vejo também o oposto, que algumas escolas se dedicam muito bem a isso, que é o caso da Mara. Então, Mário, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a parceria entre a escola e a família, nesse sentido de promover e garantir com que essas coisas que estão na legislação sejam cumpridas. Então, quando a gente está trabalhando com uma criança com uma necessidade, não importa o grau, Uhum. primeira coisa, a gente tem que conhecer a família tem que conversar, e aí a gente fazer um planejamento. Como que a gente vai trabalhar com esse aluno em sala de aula, como que vai ser? E, contrapartida, a família tem que estar acompanhando todo esse processo para ela também poder saber o que ele está fazendo na escola e o que ela pode ajudar em casa, nas tarefas que ele leva para casa. Por Uhum. exemplo, o TDAH, quando ele desregula, né? A gente usa o termo desregular. Quando ele desregula em sala de aula, é necessário, às vezes, o TDAH precisa, às vezes, ter que sair em sala de aula, dar uma volta, né? Vamos dizer assim, e para se autorregular. Então, assim, a gente tem essas estratégias. A gente tem uma aluna lá
E quando ela se desregula em sala de aula, a gente já sabe o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, tem um professor que acompanha ela lá no pátio, e aí faz alguma atividade, até uma atividade física, de repente, jogar uma bola, alguma coisa, ou uma caminhada, e traz ela de volta para a sala de aula, né? É lógico que, como você falou, tem escola que vai falar, ah, mas isso aí não vai dar certo. Mas acontece o seguinte, as escolas têm que se preparar. O público está aumentando muito, né? Como nós temos, por exemplo, esse dia eu estava vendo os estudos que eu estava fazendo, mês passado, eu fui conhecer a Clínica Escola da Berenice Piana, que é autor do Play dos autistas, né? Então, a gente estava conversando e ela estava me falando que hoje em dia, para cada 800 nascimentos, um é síndrome de Down. Já para o autista, cada 30, um é autista, né? Então, assim, e o TDAH, eu não tenho uma pesquisa, mas a gente percebe que A população. aumentou muito, né? Então, assim... Eu só fazer uma observação, eu vi um dado, não sei se é de uma agência norte-americana, tá? Que eles já falam em 7% da população, TDAH. A mundial, né? Isso. Deve ser um estudo mais recente, né? O último Recente. que eu tive acesso assim, formal falava em 5, mas eu não duvido, doutor, porque essa questão que a gente está vivendo da saúde, de modo geral, intoxicação, inflamações e tudo, está ocasionando, né, e acelerando muito esses processos de transtornos, de síndromes, né, no desenvolvimento intrauterino, né? Afeta Outro detalhe, só para a Mara voltar, o descumprimento dessas escolas, tanto do setor público privado, gera multa, tá? Então, assim, tem gente que precisa de tempo para se adaptar, então se adaptem. Se adaptem porque é obrigação tanto das escolas públicas e privadas. Vão ter que se adaptar, senão vão pagar multa. Pode continuar, Mara. Então, eu acredito assim que a gente precisa aproveitar essa semana do TDAH, a gente fazer umas campanhas para conscientização, né? Que às vezes a pessoa, isso é frescura. Não é frescura. A pessoa que tem TDAH, ela sofre mesmo. Você, como advogado, doutor Maurício, sabe o quanto que isso às vezes a pessoa acha assim que é igual quando a pessoa fala que tem depressão, né? Isso é frescura, né? Então, assim, não é frescura, é um sofrimento, é uma dificuldade, né? Olha aqui, ó. Se eu não anotar o que eu tenho para falar, eu já esqueço. É a vida do TDAH. Exatamente. Então, assim, mas você já tem as suas estratégias. Você é um cara que já sabe como que você vai fazer. Eu tenho várias amigas que têm TDAH, né? Eu até brinco, né? Eu falei, baixou o TDAH agora aqui, né? E a gente começa a brincar com ela, né? Por quê? Porque, assim, tem mesmo essas dificuldades. Se distrai, se perde no que está fazendo. Então, assim, o trabalho, escola e família é fundamental, porque vai dar segurança para essa criança vai ter um desenvolvimento melhor, e ela sim, ela tem que ter. E quando essa criança não tem um diagnóstico, o profissional tem que. Ele está em sala de aula, ele vai perceber, né? Então, ele vai ter que passar, não sei como que funciona dentro da escola, mas vai ter que passar para o coordenador e orientar essa família a procurar um profissional para fazer o diagnóstico. Porque quanto mais cedo ela tiver o diagnóstico, melhor vai ser a qualidade de vida dessa criança, né? Menos sofrimentos ela vai ter lá para frente. E a família também, né? Então, assim, não adianta tampar o sol com a peneira. A gente tem que encarar o problema e buscar as alternativas que possam ajudar essa criança e essa família, né? E para efeitos jurídicos, se não tiver o diagnóstico, não tem o que fazer. É o primeiro passo. Primeiro passo de... Muito importante esse olhar do profissional em sala de aula, orientar essa família e essa família procurar o profissional que vai ajudar a fechar o diagnóstico dessa criança, né? Então, assim, hoje em dia eu acredito que são os neuropsicólogos, o neuropediatra, o psiquiatra, é um diagnóstico feito em conjunto. Exatamente. Uma avaliação neuropsicológica. E aí, o neuropsicólogo, juntamente com o psiquiatra ou o neurologista, tanto infantil como o pediátrico, se juntam para fazer, né? Cada um faz a sua parte e aí o médico determina se entrou ou não dentro dos critérios para poder ter
ser realmente diagnosticado. No caso nosso lá na Juliano Varela, a gente tem a psicóloga nossa e o afono, né? A gente passa para esses dois profissionais e, por último, fecha com a nossa neuropediatra, que é a doutora Maria Eulina, que atende lá, e aí fecha esse diagnóstico, né? Para fechar esse diagnóstico, o psicólogo aplica vários instrumentos, né? A gente tem vários instrumentos, escala que a gente vai aplicando para ver até que ponto essa criança, né, tem algum distúrbio. Então, aí, realmente, a gente não fecha o diagnóstico com um único profissional, né? É multi, né? Tem que ter para chegar no relatório e passar essa devolutiva para a família, né? E para a escola, e esse laudo tem que ser acompanhado para a escola tem que ter uma cópia desse laudo, e esse laudo também, por exemplo, em questões jurídicas, né, doutor? Precisa ter esse laudo acompanhando todo o processo. Então, doutor Maurício, eu queria que você desse, então, para a gente o que contempla essa lei aí que o senhor já mencionou, que já está em vigência. Quais são esses direitos, então? Hoje, uma pessoa que tem um laudo de TDAH, quais são os direitos dela em relação à escola? E depois a gente podia aproveitar também, e se tiver já algum direito em relação à saúde também, a plano de saúde, essas coisas assim, se você puder dar essa informação para a gente, é bem válido. Tá, vamos falar sobre a respeito do diagnóstico, mais para daqui a pouquinho a gente vai entender quando eu entrar com vocês no que mudou agora na taxatividade do rol da ANS, tá? Tá bom. Os direitos ainda são muito genéricos, então essa lei que eu trouxe para você, que é a 14.254, ela vai falar desses alunos em escola, tendo que ter profissionais capacitados para poder coordená-los na aprendizagem, ou seja, na captação pedagógica, didática, tá? Vai falar para nós de maneira genérica ali no seu artigo, se não me engano, tá? No artigo 1º, parágrafo único da lei, em relação à obrigação do poder público em tratamentos disso aí, tá? De medicamentos e tratamentos. Bom, acho que você sabe, já vou comentar, nós tivemos uma portaria do Ministério da Saúde na semana passada, que a respeito do TDAH trouxe uma série de... É uma coisa muito boa. Eu não sei se vocês têm ciência disso, uma portaria nova, elencando várias coisas. Só que assim, eu só queria fazer um comentário para os pais ficarem muito atentos em relação a essa portaria. É um avanço? É um avanço. Mas, infelizmente, a portaria falhou um pouco na questão do medicamento, né? Então, a portaria não vai liberar medicamentos que já são já são usados por esses indivíduos que têm esse transtorno. Alguns usam Venvance, Ritalina. Não estamos falando de medicação off-label, são medicamentos que já têm a sua comprovação científica descrita, mas a portaria não abrangeu. Então, alguma ala da sociedade que trabalha em prol do TDAH do Brasil já se manifestou contra esse relatório. Tá? Não vamos falar que é uma coisa ruim, é um avanço, tudo é um avanço. Mas em relação às medicações, virou um problema porque não abrangeu. Só abrangeu a tratamentos, terapias, mas não a medicamentos, tá? Em relação à lei, Sofia, basicamente o Estado tem que cuidar, as escolas têm que cuidar. Resumindo assim, para ficar claro, não ficar juridiquês. A escola tem que dar conta desse aluno. Esse aluno ele tem que absorver tanto quanto o aluno que não tem uma síndrome, e por isso a escola tem que criar estratégia com profissionais preparados para isso. É isso, a lei diz isso, tá? Em relação ao poder público com medicamentos e outros, tá? Você quer falar agora da... Pergunta em relação ainda à escola. Dar conta desse aluno seria fazer as adaptações de atividades quando necessário, colocar um professor de apoio se necessário, ter um PEI, que é aquilo que a Mara trouxe para a gente, que eles fazem muito bem lá no Juliano, que é olhar para aquele aluno individualmente, ver a necessidade dele, criar estratégias específicas para aquele aluno e, inclusive, a adaptação das avaliações. Seria isso, né, doutor Maurício? Que é o que a gente... Por exemplo, quando eu faço um encaminhamento de uma avaliação neuropsicopedagógica para encaminhar para a escola, eu vou ver o que aquele aluno precisa. Né? O que eu preciso garantir? O que a gente precisa garantir é que ele tenha aprendizagem. Então, exato. Quando eu tenho aluno, às vezes, com TDAH que não conseguiu aprender a ler, por exemplo, ou a escrever
o suficiente para conseguir fazer uma prova descritiva, mas ele sabe todo o conteúdo. Se você perguntar, ele sabe te responder. Então, eu faço lá uma solicitação de adaptação de atividade, por exemplo, de marcar X ou fazer prova oral. Aí, um aluno que estava com uma nota de 3, 4, porque não conseguia escrever o que sabia, consegue tirar 8, 9, às vezes até 10, sem mudar a rotina de estudo, porque ele sabe o conteúdo. Ele não sabe a forma convencional de passar aquela informação para o papel para garantir a nota que ele precisa. E isso é uma covardia com o aluno. Porque a garantia não tem que ser de aprendizagem. Se ele aprendeu, a forma que ele consegue expor isso no papel não pode prejudicá-lo, se ele não consegue articular para escrever, porque a desatenção impede ele de fazer isso. Exatamente. Então eu peço, e tem muita escola que não aceita. Porque assim, Sofia, a obrigação pedagógica e didática... A minha filha, por exemplo, ela faz prova oral, porque ela tem dificuldade para escrever. Então, ela é oral e ela responde tudo. Eu vou ler para vocês, em suma, que é só um parágrafo, em suma, a lei. Projeto de lei que foi aprovado, garantia das escolas públicas e privadas devem garantir acompanhamento específico, direcionado à faculdade e da forma mais precoce possível aos estudantes com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem que apresentam dificuldade na escrita e leitura. Aí você vai falar assim, quais são essas estratégias? Essas estratégias não é o judiciário que vai fornecer, é aquele que estudou pedagogia e didática para desenvolver métodos que vá fazer com que esse aluno venha aprender. Porque quem que estuda essa área? É quem estudou a área da educação. Então é você, profissional, que tem que aprender, cria um método. A lei não vai trazer um método. Ao contrário, né? Quem tem que criar um método é a escola. Então a escola tem que pegar a lei e aplicar. E aí até em questão de destaque, a escola que aplica melhor, se destaca mais, tanto no público quanto no privado. Muito bem, esclarecidíssimo. Pode passar para a próxima pauta aí em relação à saúde. Pois é, então, aí eu gostaria muito de falar para vocês sobre a taxatividade a gente teve um julgado recente que mudou todo o nosso universo. Mudou tudo, tudo, tudo. Eu até recomendaria a gente fazer uma próxima live dos autistas para a gente não ganhar muito tempo, porque mudou muita coisa. O taxativo, né, doutor? A gente precisa fazer. Vamos marcar para ver se faz semana que vem. Vamos. Porque o que acontece? O rol antes da ANS, ele estava com exemplificativo. Ou seja, a gente conseguia discutir de maneira mais administrativa. Mas eu quero que o pai e mãe que estão assistindo a live, que vão assistir depois, não se desesperem, como os meus clientes têm feito. Não vai querer trocar plano de saúde sem antes falar com o advogado, gente. Qualquer um. Não precisa ser eu. Mas conversa com o advogado. Por quê? Porque vocês precisam entender um pouquinho o que é esse julgado. Esse julgado assustou muitas pessoas, tá? Por quê? Porque saiu do exemplificativo para o taxativo. Ou seja, agora os tratamentos e os medicamentos que estão lá no rol da ANS, apenas lá, são os que vão ser aplicados. Espera aí. Depois da palavra taxativo, nós temos uma palavrinha que chama mitigado. Você fala, já mudou coisa, né? Então, o que é o taxativo mitigado? De fato, é aquele que está no rol da ANS. Mas o mitigado é para casos específicos. Aí agora a gente volta no início da conversa. Diagnóstico. Atenção, pai e mãe. Já sabe, você está vendo que o seu plano não vai te dar, até se não fosse taxativo, já faz um diagnóstico. Lauda diferente de receita. Meus clientes muitas vezes dizem, olha, doutor, estou com essa receita, vamos entrar com ação, calma. Fecha o diagnóstico. Começou a ter dificuldade no plano de saúde? Lauda. O que a criança já fez? O que a criança não fez? E tem outro detalhe. Esta decisão do Supremo Tribunal de Justiça em relação ao rol da ANS não é uma decisão com efeito erga omnes, que a gente fala, ou seja, para todos. Não tem efeito de súmula vinculante. A decisão do STJ é uma decisão que os juízes não são obrigados a... Inclusive, se você for pegar em Bauru, que é interior de São Paulo, Bauru hoje já está definido que não é o plano de saúde que vai falar o tratamento que precisa. É o médico através do laudo, é a prescrição médica. Ou seja, não serviu de nada a decisão do STJ, por exemplo, para Bauru. Entendeu? Que continua aplicando. Então, é bom deixar isso claro, porque as pessoas... Tem gente que está trocando de plano, você esquece. Aí vai lá e não faz portabilidade, a carência volta do zero, e aí?
que acontece? Você arruma um Piorou. problema. É isso, vira um problema. Você começou do zero, então vamos acalmar os ânimos. Como conseguir isso? Falando só dos medicamentos ainda, é a Conitec, tá? A Cecília Conitec faz todo um trabalho junto com a Anvisa para liberar qualquer medicação, para não ficar a vaga questão dos off-labels, tá? Então, a taxatividade da ANS, o que ela tem que ter para a gente conseguir? Como que está a realidade hoje na prática? Vamos lá, para a prática. Não está no rol, mas o médico foi incisivo num tratamento que não está descrito. Primeira coisa que você vai fazer, plano de saúde, negou, eu quero pôr escrito, que o plano é obrigado, chama a polícia, pode chamar a polícia. Eu já falo assim, chama a polícia. Eles têm que dar por escrito, foi negado o tratamento, beleza, porque é com a negativa do plano de saúde, junto com um laudo muito bem detalhado, que a gente vai para o judiciário, tá? Já vou te falar, os planos de saúde, eles estão aprendendo a lidar muito bem com essa situação. Tem alguns que estão oferecendo tratamento depois dessa decisão que está fora do rol da ANS. Taxativo. Então, não há que se desesperar. Podem ter paciência, consultem um advogado que seja especialista no direito médico de preferência, não pessoas que se aventuram, tá? Porque você precisa de informações claras. E como essa que eu estou dando para você. É informação genérica, mas eu acho que já dá para entender alguma coisa, né, Sofia? Sim, perfeito, muito bom. Ô, Mário, eu queria fazer mais uma pergunta para você em relação ao seguinte. Eu sei que a tua equipe aí já é uma equipe bem consolidada, né? Mas eu queria te perguntar, você que administra aí uma instituição que tem quantos alunos vocês atendem? Hoje, 800 e alguma coisa, eu acho que é 823. Bem, isso. Desde a experiência da pessoa, né? Então, como que é assim? Como que você programa os treinamentos da sua equipe? De quanto em quanto tempo eles têm uma reciclagem? Porque eu sei que você atende públicos com questões bem delicadas em relação ao TEA, em relação à própria síndrome de Down e outros transtornos que vocês têm aí, né? Outras síndromes também. Qual que é a preparação que vocês fazem, né? Eu sei que vocês investem bastante nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque não tem como o professor fazer o que o doutor Maurício falou se ele não tiver um suporte da instituição que ele trabalha para preparar ele para isso. Né? Claro que tem professores que buscam, né? Que são buscadores que vão por conta e fazem e querem garantir o melhor para o seu aluno. Mas qual que é o papel da instituição aí, no seu ponto de vista, e como que vocês fazem isso? Então, nós sempre buscamos essa minha ida para o Rio de Janeiro, conhecer a Clínica Escola da Berenice Viana, também eu fui conhecer o espaço do Rodrigo Brívio, que é um educador físico, que é especialista em atendimento com criança com autismo e síndrome de Down. A gente já está programando, ele vai vir aqui, vai dar uma capacitação para os nossos profissionais, então a gente sempre investe em capacitação. Está vindo também a Cláudia, que desenvolveu um método chamado Bacadá, para a alfabetização das crianças, tanto com síndrome de Down como autismo, na escola. Agora, nesse semestre passado, nós tivemos uma capacitação com a Janaína Lobo, que é uma neuropsicóloga, né? Uhum. E agora é a segunda parte. Então, assim, tanto os profissionais na área da saúde como na área da educação participam dessas capacitações. Então, a gente sempre está investindo em capacitação e quando acontece alguma coisa fora da curva, a gente para, senta, vamos ver o que a gente pode melhorar, o que nós podemos fazer. Então, a gente tem uma equipe muito grande, né? Uma equipe muito multidisciplinar. Então, assim, sempre nós estamos fazendo um trabalho de capacitação para o profissional, porque a gente sabe que é caro, né? Às vezes você investir numa capacitação, numa especialização. Então, o papel nosso da associação é fazer com que esses profissionais sejam capacitados para dar o melhor atendimento possível para nossos atendidos. Muito bem. Vocês têm um cronograma, assim, tipo de cada 6 meses? Todo semestre a gente tem uma capacitação. Todo semestre. Semestre passado a gente teve com a Janaína, teve com a Cláudia. Agora a Cláudia está vindo de novo. Nós vamos começar também. E só não sei te precisar aqui. Escola, né?
constantemente a gente está fazendo essas capacitações. A gente vê uma coisa diferente, nossos coordenadores, somos em 5 coordenadores, e aí a gente vê uma coisa diferente, olha que legal, será que não tem como a associação bancar esse... Aí a gente corre atrás de recurso e banca a capacitação para os profissionais, entendeu? Para poder atender o melhor possível. E sai mais barato investir em treinamento do que levar uma multa, né, doutor? Com certeza. Não, eu vou te falar uma coisa. Estou vendo vocês falaram, estou encantado aqui. Eu acho que as instituições já podem começar a seguir seu exemplo, tá? Porque o novo projeto de lei que está vindo, que é o 2630 de 2021, do deputado Capitão Fábio de Abreu, sabe o que vai prever? As escolas privadas ou públicas que recusarem aceitar alunos porque não estão preparados receberão multa de 3 a 20 salários mínimos e, sendo eles o dirigente de uma escola pública, o servidor público vai perder o cargo, tá? Então, assim, só para a gente entender a que ponto nós estamos falando e como nós estamos evoluindo. Então, atenção aos diretores de escola pública, porque em caso de reincidência, por não matricular alunos por não estar preparados, poderão perder os seus cargos. Pois é, doutor, mas aí vem uma questão, né? Eu tive um problema aqui com um paciente meu. Ele foi matriculado no início do ano numa escola particular, cara, aqui em Campo Grande, que garantiu que teria toda a capacidade de fazer esse atendimento dele. Ele é TDAH laudado já desde os 3 anos e ele está com 6 agora, 7. Só que a escola primeiro que não atendeu as estratégias que foram solicitadas, nem por mim, nem pela psicóloga, não atendeu. E aí chegou a um ponto que não tinha mais condição da criança ficar na escola, tamanho o sofrimento, não tem outra palavra, o sofrimento que essa criança estava sendo exposta dentro da escola. Eu cheguei para a mãe em maio, faltava um mês para entrar de férias. E falei para ela, não tem condição. Você precisa tirar ele da escola hoje, nem que você não leve mais. Não põe outra. Espero bem do ano, mas não tem condição. Se você levar, tá causando um transtorno. O menino estava começando a ter sintoma de TOD, que é transtorno opositor desafiador, e ele não é TOD, mas ele estava tendo os mesmos sintomas, tamanho sofrimento que ele estava tendo dentro da escola. A mãe prontamente procurou outra escola, a gente fez uma pesquisa muito grande, encontramos uma escola que abraçou a causa, que se comprometeu em cumprir os combinados, e assim foi feito, e ele mudou de escola no final de maio. Olha, não tem nem um mês que voltou às aulas, ele frequentou as aulas uns dias, aí entrou de férias, não tem nem um mês que voltou às aulas. Essa criança está outra criança, completamente equilibrado. O resultado que era para a gente já estar tendo do tratamento de neurofeedback que ele está fazendo, que não estava conseguindo aparecer porque ele estava em sofrimento, então ele explodia. Já começou a aparecer, ele tá super bem, mas super bem. Não dá nem para acreditar que é a mesma criança. Agitação noturna, ansiedade, agressividade, impulsividade, tudo regulado em menos de um mês na escola nova. Então, eu tô falando isso porque é muito importante o papel da escola. É fundamental. Eu tenho paciente que é lá da escola da Mari. Eu não tô falando isso por causa disso. Ela chora quando ela precisa faltar à escola para ir ao médico, para fazer um exame. É um desespero, porque ela quer ir para a escola. Entende? Que coisa porque boa, né? Que amada bom isso. e respeitada, né? Na condição que ela tem. Então, é muito sério isso, é muito sério mesmo. Então, as escolas, eu acho isso maravilhoso, essa lei, porque tem que executar. Essa lei, ela vem, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou fazer um adendo. A gente tem a lei, mas aqui em Campo Grande, no setor público, na área municipal, essa lei não está sendo... Eu estou falando a lei em referente aos autistas, né? Não está sendo, vamos dizer assim... Cumprida, exatamente. Eu tenho visto muitas mães virem conversar comigo de ajuda, o que pode fazer, qual a orientação, né? Então, assim, a gente está vendo assim que o diretor de escola, às vezes, principalmente pública que eu estou falando, a culpa não é dele, a culpa é do gestor.
o gestor que não está dando, vamos dizer assim, A condição, né? a condição. Então, assim, vai ter algumas injustiças aí, viu, doutor? Por causa que o gestor não está dando essas condições. Então, assim, eu fico muito Mas triste. assim, só deixa eu fazer uma observação. Que antes, essa punição ela pode vir a ocorrer, tá? Já está previsto na lei, assim, não foi aprovada, mas está prevista. Mas antes vai passar por uma coisa que a gente chama de PAD, que é um processo administrativo disciplinar, entendeu? E aí, quando chegar o processo administrativo, a gente vai conseguir entender que a culpa não foi do servidor e que veio de uma esfera acima. Alguém vai ser responsabilizado. Entendi. E é triste, né? Tem que ter uma lei para que seja cumprido um direito, né? Mas Porque nosso país é isso. Eu sou um advogado realista, tá? Eu não sou aqueles advogados que pinta a arte, não. Então, assim, Eu gosto a, dele. a gente tem que lutar, a gente tem que brigar, porque às vezes tem gente que fala que você é louco, às vezes você fala chamar a polícia. Eu chamava a polícia na época da faculdade. Eu, quando aluno de direito, não vou falar a faculdade que eu fiz aqui, eu chamava a polícia dentro da faculdade para brigar pelos meus direitos. Então, se a gente não começar a formar opinião um pouco mais ostensiva, por quê? Está chegando, né? A realidade dessa pessoa, que para quem tem mais recursos, às vezes é mais fácil, mas o pobre sofre. Então a realidade vai chegar com os dois peitos com os dois pés na porta. Se a gente não for para cima, então assim, falo, tá, não vamos chamar a polícia, mas faça uma denúncia no Ministério Público. O Ministério Público é um grande apoiador dessas causas, entendeu, Sofia? Procure. Fazer com que exercer os nossos direitos, né? A gente não adianta ter uma lei se a gente não cobrar pelos nossos direitos, né? Por exemplo, os medicamentos, o TDAH é caríssimo. Hoje já está em vigor. O município, o estado ou a União, eles têm que fornecer o medicamento para o TDAH. Procure a prefeitura da sua cidade, bata na porta do prefeito, exija seu direito. O TDAH, ele tem o direito ao LOAS. O TDAH ele já tem direito ao LOAS. Nós vamos fazer aquela continha rápida pela renda per capita da família. A gente pega todos os membros da família, divide o salário deles. Se a renda ficar abaixo de um quarto do salário mínimo, tem direito a mais do salário mínimo. Entendeu? Então o TDAH tem direito ao LOAS também. E o medicamento, agora tem que correr atrás, tem que ter coragem. Também, porque eu vou falar, porque esperando do judiciário a vida inteira é difícil. Ficar esperando do político, então, lascou, né? Ixi, aí, minha filha. Estado, não adianta. Esse ano talvez seja até mais fácil, viu? Mas... porque é ano eleitoral, né? Mas, assim, independente, eu acho que até que... Olha, eu vou falar, eu viajei tanto esse Brasilzão aí dando aula na pós-graduação, que eu dava aula, dei aula em muitos estados. Nossa, toda sexta-feira eu saía daqui para dar aula, até que uma hora eu cansei, porque eu adoro pegar uma estrada, né? Aí só falar que tinha que viajar eu queria, meu marido ficava doido comigo. Até que um dia eu parei, falei, chega, vou tirar essa rodinha do pé. Eu conheci tanto município do interior, assim, e eu falo uma coisa, assim, a gente não tá no ideal, tá longe do ideal, mas a gente tá melhor que muito estado, viu, gente, em relação a esses direitos, assim. Não tô nada político aqui, mas, assim, tem estado, Jesus amado, que não tem o básico, assim, o básico. Falar em um professor de apoio, falar em um material personalizado, nossa, não tem nem o básico. Então, assim, tudo bem, a gente não está no paraíso, mas a gente está melhor que muita gente. Mas temos que brigar pelo nosso direito, com certeza, né? Sim. Mário, eu queria que você pontuasse assim, o que você acha que é a principal característica que você acha que um professor precisa ter para trabalhar com esse tipo de público, assim? O que você olha para o professor quando você vai contratar um professor para a tua instituição? Primeira coisa, ele tem que ter amor naquilo que ele faz, né? Se você está numa profissão que você está só por dinheiro, então você não está no lugar certo. Você tem que ter amor, esse público precisa de uma pessoa que tem amor naquilo que ele faz. Eu tenho uma profissional lá na escola que eu falo assim, que ela não trabalha, ela se diverte. Porque você vê assim, a alegria que ela tem de trabalhar com aquelas crianças, entendeu? Então, assim, eu sempre passo por ela. Eu falo, aí, ó, você está se divertindo, porque para ela é aquilo tão. Ela faz com tanto amor que você vê aquilo. Então,
a primeira coisa, o profissional tem que gostar daquilo que ele faz, ter amor, ter muita paciência, muito carinho, né? E saber como que e ser profissional, né? Tem que estar sempre atualizado, propondo, tomando iniciativa, né? Eu estimulo muito isso na equipe, né? Vamos estimular aí criar estratégia, vamos fazer um estudo de caso. Olha, essa criança está assim, o que que a gente pode fazer? Vamos atender em dupla? O que que nós vamos fazer? Então, assim, a gente tem que estar sempre aberto a todas as oportunidades que aparecem para a gente. Esse profissional tem que estar com esse olhar atento, né? Ver, porque às vezes a criança é muito espelho de casa, né? Às vezes o problema está em casa, às vezes está tendo alguma crise dentro dessa casa, a gente não sabe o ambiente familiar, e ela é o reflexo do que acontece. Então, às vezes eu falo assim, gente, vamos conversar com a família, ver o que está acontecendo, às vezes muda pode mudar de casa, de bairro, isso pode dar uma alteração, né? Parece que não, mas muda muito. Então, assim, a gente tem que estar sempre atento, o profissional, para mim. Primeira coisa, ele tem que ter muito amor naquilo que ele faz. Segundo, ele ser capacitado naquilo que ele se propõe a fazer, né? E ter muita paciência para atender essas crianças, que eu tenho certeza que elas têm capacidade, sim. Você tem que descobrir a habilidade principal dela, que ela vai, por ali você vai conseguir fazer com que ela se desenvolva. Muito bem, muito bem. Você vê, eu queria fazer só uma observação, é tão importante que você está falando. A minha esposa, ela trata criança autista. E quando ela vai tratar uma criança autista, a primeira consulta, ela chama o pai e a mãe. Então, é uma família que ou fica bem ou fica doente, né? É um núcleo inteiro. Essa visão humana, integral, isso que está precisando, sabe? Às vezes nem os pais sabem disso, porque às vezes, a gente que estuda, que está dentro desse universo, as coisas parecem tão claras, mas para quem não está nesse universo, assim, no sentido de aprimorar conhecimento, tudo é tão subjetivo, né? Então, essa questão da família, de tratar a família, de trazer esse indivíduo, tudo isso melhora, flui, né? É a família que tem que ser tratado, não é só essa criança ou esse adulto, né? Quando a gente fala de TDAH. Não só de TDAH, eu acho que todos os transtornos, gente, as síndromes, não é fácil você ter uma pessoa atípica dentro de casa. Não é fácil. É um desafio mesmo. Precisa tomar muita paciência, respirar, né? Eu falar... de muito apoio, de muita orientação. Porque se ela não tivesse orientação, esse apoio, eu trabalho com muitas famílias carentes, né? O meu universo são pessoas extremamente carentes, classe média bem baixa, né? Então, assim, pessoas que têm dificuldade de pegar um ônibus, né? Então, assim, eu trabalho com um público muito carente. E eu vejo, assim, quanto de falta de informação. E a gente sempre está trabalhando isso, sabe? A gente sempre está fazendo uma roda de conversa com os pais, orientação, ou individual, né? Eu sempre estou fazendo acolhimento da família. E para a gente estar orientando, sabe? Assim, como que ele pode proceder em casa, como que ele vai fazer. Porque é desafiador você ter um filho atípico em casa. Não é fácil. Ser mãe de um filho normal já é desafiador. Um filho atípico é mais desafiador ainda, né? Ô, Sofia, eu poderia só falar para vocês, só elencar alguns pontos da lei que já está para entrar em vigor, rapidinho. Tá. A intersetorialidade no cuidado da pessoa com TDAH, a participação de pessoas com TDAH na formulação, execução e avaliação de políticas públicas, a atenção integral à saúde da pessoa com TDAH, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso ao tratamento conforme o protocolo clínico do profissional responsável, o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com TDAH, isso aqui é importantíssimo, porque depois que entrar a lei, vai o SUS, né, a Previdência Social no modo que é composto pela assistência social, o INSS e o SUS, o estímulo à educação em ambiente inclusivo, com a utilização de recursos pedagógicos especiais sempre que necessário, e a inserção do TDAH no mercado de trabalho formal, observar as especificidades
da deficiência. Na verdade, até queria falar um ponto, gente. Tudo bem, eles não estudam tanto, às vezes para formar lei não é fácil. Você me corrige, mas o TDAH não é uma deficiência, né? Não, É. ele é um transtorno neuropsicobiológico. Então, e aí traduzindo esse termo técnico, não se traduz a deficiência. É um Não, transtorno, né? é um transtorno. É, Mas, porque assim, você vê, até isso o né, governo tem, eles têm que ficar, porque essa portaria que saiu semana passada do Ministério da Saúde classificou eles como doentes, né? A própria lei também está qualificando como doentes. Então eu não vejo outra maneira de mudar o cenário, não sei como lives como a nossa, viu? Sinceramente. Bom, eu queria encerrar nossa live aqui com tem um livro que eu gosto muito, eu indico muito para os pais, que é esse aqui, ó. De uma médica americana que escreveu especificamente para as famílias. Então, eu indico muito esse livro. Tudo que o seu filho com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade quer que você saiba. E aqui nesse livro, ela traz o que ela chama de guia do Cs para o TDAH. E aí eu quero ler rapidinho. É o autocontrole, que é aprender a sentimentos primeiro para então poder agir com eficiência e ensinar seu filho com TDAH a fazer o mesmo. Então, controlar, o professor tem que primeiro se controlar. As pessoas na sociedade tem que estar bem para poder ensinar qualquer coisa. Hoje, numa avaliação de uma família de uma menininha com TDAH, eu falei para a mãe, eu falei, as crianças elas vão aprender, não é pelo que você faz com ela. Se você quer que sua filha sente para comer, a família inteira. Se ela não vê que está todo mundo sentado e que aquilo é uma rotina, ela não adianta você faça uma coisa que você não faz. Então é isso. Primeiro a gente cuida da gente para a gente poder cuidar e dar o melhor exemplo para o filho. Assim, o segundo C é encontrar seu filho onde ele está, não aonde você espera que ele esteja. Eu acho isso sensacional. Né? É você ir até onde a pessoa dá conta de ir e não esperar que ele te acompanhe na sua velocidade. Aqui na minha casa é fácil, porque eu sou TDAH, velho ele também é. Ele não, o mais novo não é, só eu e o meu mais velho. Então é fácil da gente se entender porque tá todo mundo no mesmo buraco. Mas meu marido, por exemplo, que não é, ele surta comigo. Porque ele fala assim: você trancou a casa? Eu, não sei, vamos ter que voltar para ver. Eu não sei. É verdade. Pior que eu tô rindo porque eu me identifico, tá? Só por isso. Aí volta todo mundo para casa. E eu ando deixando o portão de casa aberto, você acredita? Segunda-feira, o portão. para buscar minha filha na escola e voltei o portão da garagem aberto. Então, assim, ele fica louco. Mas eu entendo meus filhos e eles me entendem. Mas meu marido não entende, não. Colaboração. Trabalhar junto com seu filho e outros adultos importantes na vida dele, a fim de encontrar soluções para os desafios do dia a dia, em vez de impor regras e etc. Então, realmente, se propor a resolver a questão e não a piorar a questão, né? Porque quando a gente vem com exigência, querendo que todo mundo se modele a um padrão único, a gente só causa sofrimento. Porque, primeiro, que com TDAH ou sem TDAH, não importa, cada um é um ser, né? Individual, único, especial, com as suas qualidades, com seus pontos ainda a serem melhorados, e querer colocar todo mundo na mesma panelinha, isso não funciona. O último é a ciência. Faça o que diz que vai fazer, procure se manter firme, não busque perfeição. Incentive o esforço de seu filho para fazer o melhor que puder e faça o mesmo. Então eu sempre bato nessa tecla, faça o seu melhor. Faça a forma que você consegue da melhor maneira possível. Não exigir perfeição, né? E eu acho que isso não é só para tudo na... Eu falo o seguinte, que eu quero que a minha filha, eu sou mãe de 3, né? Eu tenho 2 meninos e a Renata Caçula, que é autista. Eu falo o seguinte, que eu sempre quis que meus filhos fossem felizes, né? E a Renata mais ainda, eu quero que ela seja feliz. Dentro da possibilidades que ela seja feliz. E isso é o mais importante, não é? Você, aquela coisa que você imaginar o que o seu filho seja. A gente com mãe atípica aprende a dar valor às pequenas conquistas, né? Então, assim, o mais importante é que a minha filha seja feliz e que ela seja bem tratada, que ela seja bem
cuidada. Isso é o mais importante, né? E que os direitos dela sejam sempre atendidos também. Exatamente. Com certeza. E o último ponto aqui é a celebração, o último C. Note e reconheça o que está dando certo, oferecendo palavras e gestos contínuos de incentivo, elogio e validação. Então é isso que você falou, né, Mara? A gente tem que valorizar os pequenos ganhos, as pequenas aprendizagens, as pequenas conquistas. Isso é fundamental para a gente ter motivação, para a gente melhorar o processo dopaminérgico, para a gente melhorar toda a questão da aprendizagem também. Se não tem recompensa, o nosso cérebro não vai querer aprender. Então, a gente precisa recompensar de uma forma. Mas sempre uma recompensa positiva, né? Com certeza. Porque uma às palavra vezes... de elogio, né? Uma valorização do que foi feito, do que foi alcançado. Não pode recompensar com doce, pelo amor de Deus. É isso que eu ia falar, porque por isso que eu falei, a valorização é positiva, porque a gente tem que sempre exaltar, né? Olha como você conseguiu, viu como você é capaz, né? Olha, e assim, eu faço muito isso porque minha filha tem hipotonia nas mãos, né? Então a gente trabalha muito na cozinha com ela. Hoje ela quebra um ovo, que é uma maravilha, né? Consegue bater um bolo. Então eu estou sempre incentivando essas habilidades nela, né? Então, agora ela faz aula de piano, então, assim, ela já consegue usar todos os dedos, né? Então, assim, isso tudo é uma aula de piano, mas ela está trabalhando a hipotonia muscular da mão, que é isso, e também a concentração, né? Porque ela tem uma leve desatenção, ela não chega a ter um TDAH. Ela se distrai, mas não é assim, que seja assim, que perde as coisas, entendeu? Mas ela tem, assim, qualquer coisinha que não for do foco dela, ela se distrai. E a aula de piano, no caso, está fazendo com que trabalhe muito a concentração, né? E, consequentemente, a hipotonia. Então, assim, a gente tem que estar valorizando cada conquista dos nossos filhos, ou dos nossos alunos, dos nossos atendidos, né? Porque isso é muito importante, isso a gente precisa de aplausos, né? Então, assim, não é aplausos, eu digo assim, mas a gente precisa ser reconhecido. Caiu, doutor Maurício. Aí eu ia pedir para ele fazer um arremate aqui da parte jurídica, vamos ver se ele consegue entrar ainda, ou às vezes ele também já tem. Aí aqui ele voltou. Eu queria que o doutor Maurício fizesse agora, finalizasse a live para a gente com essa questão dos pontos assim principais. Doutor, você me ouviu? Não, agora eu tô ouvindo. Tá. Então, vamos lá. Com um arremate de tudo que você acha mais importante que os pais têm que se atentar em relação ao TDAH e o que vem de mais importante. Tá, eu vou no ponto crucial e objetivo. Sempre plano de saúde ou SUS. Plano de SUS, pai e mãe que tem filho TDAH precisa de medicamento. Procure o CRAS da sua cidade ou procure a prefeitura, tá? Não deu certo, procure o Ministério Público. Não deu certo, procure a Defensoria Pública. Aos pais que já têm um poder aquisitivo maior em relação ao plano de saúde, rol de taxatividade da ANS, agora é taxativo, porém mitigado. Então, procurar sempre um laudo e um diagnóstico, porque tratamentos que tiver sendo solicitado por médicos que ainda não estejam lá na taxatividade do rol da ANS, deverão ser cumpridos por conta de ser mitigados, tá? Eu acho que em relação a isso, torcer agora também pela aprovação da lei. Em relação à lei já 14.000 que eu falei para vocês, 14.254 já está em vigor. Pais que têm filhos e levam para a escola podem exigir, tanto público quanto privado, atendimento especial para essas crianças na questão da absorção de matérias em relação à pedagogia e à didática, tá bom? E futuramente, provavelmente, nós vamos voltar a fazer uma live para falar do projeto 2630-2021, que é essa lei que está entrando com um pouco mais de rigor. Com certeza, doutora. Assim que sair, você me avisa que a gente já marca a live. E aí eu queria fazer uma live, doutor, também com você para falar sobre o rol taxativo. Eu tenho uma paciente que ela tem síndrome de Prader-Willi e é bem difícil o tratamento dela, assim, no sentido dela conseguir ter acesso a tudo que ela precisa, e realmente é bem complexo. E aí, com o rol taxativo, a mãe ficou bem preocupada. Então, eu queria fazer mesmo essa live para a gente poder
até orientar essa mãe, saber se realmente ela está querendo trocar de plano de saúde, se vale a pena trocar ou não, que o plano dela não cobre nada. Assim, olha, é complicado. Então, eu acho bem importante a gente fazer, né? Sempre. A gente podia marcar uma publicidade aí, abusar do doutor. À Porque é vontade. importante trazer informação, né? Eu acho que sem informação Uhum. a gente não consegue sair do lugar, né? Informação muda a vida, transforma e é o que as pessoas precisam para saberem o que precisam fazer. E é isso, eu queria agradecer demais a vocês dois, são pessoas que eu admiro muito, respeito muito, e por isso eu vou ficar bastante atormentando. Vou chamar bastante vocês. E é um prazer receber. Então, gratidão também por você me chamar, né? Assim, estou sempre à disposição. E parabenizar por essa iniciativa, porque você sempre está fazendo essas lives de informação, de conhecimento, é extremamente importante. As pessoas precisam ter conhecimento. E muito obrigada. Eu reforço falando que você está falando agora, Sofia, eu vejo o seu trabalho como um trabalho único a nível nacional. Você tem um trabalho único a nível nacional. Eu não vejo ninguém que faça um trabalho com essa complexitude que você faz, reunindo tantas áreas e indo para cima de patologias complexas. Você tem um trabalho, você pode ter certeza que, não sendo nós, o universo um dia vai te recompensar por todo esse seu trabalho. Você vai ser honrado pelo que você faz, porque notoriamente você é uma pessoa que nasceu para ajudar. Desde quando você pegava seu carro, ia para a estrada, dar aula, não é só a estrada, é a sensação de ajudar, essa é a sua missão na Terra. O INTAC ainda vai ser muito maior do que já é e você vai receber todas as honras que você merece. Parabéns. Fiquei até emocionada. É porque eu faço isso. Eu passo as minhas palavras, do Dr. Maurício, as minhas palavras também, viu? Isso eu sei que não é fácil. A gente, desbravadores, é muito difícil. Então, assim, mas a gente está aqui para te dar o apoio também. E digo mais, um homem não daria conta de fazer o que você está fazendo. Um homem, na espécie macho. Você é a mulher, isso aí é o dom da mulher que você exerce. E eu estou falando isso para você do fundo do meu coração. Não existe motivo algum para me puxar o seu saco. Que você realmente, seu nome corre dentro da minha casa e que você perpetue com o seu trabalho. Obrigada mesmo. E, gente, eu vou deixar essa live gravada, vai para o YouTube também. E aí depois eu compartilho o link com vocês para vocês poderem compartilhar para ir para as pessoas que vocês acham que isso possa ser contribuição. Obrigada mesmo por vocês terem aceito o meu convite. E a gente vai se vendo por aqui mais vezes, com certeza. Um beijo para vocês. Obrigada. Tudo de bom. Tchau.